Meu nome é Bruna, sou médica, cirurgiã pediátrica, e eu vou dar continuação na aula de trauma pediátrico. A primeira parte, então, a gente conversou um pouquinho sobre o atendimento inicial do trauma, né? Seguindo o protocolo do ATLS, que é mundialmente aceito. A gente viu que o atendimento segue didaticamente, aquela sequência do ABCDE. Mas, na prática, é tudo muito dinâmico e acontece tudo ao mesmo tempo. Nessa segunda parte da aula, eu estou focando mais em lesões específicas que podem acontecer TCE, no tórax, no abdômen, nas crianças. Alguns detalhes que a gente tem que ficar atento, algumas indicações de realização de exame de imagem e algumas outras questões curiosas que a gente pode ver por aí, certo? Bom, começar falando então do traumatismo craniano encefálico. Ele é a principal causa de mortalidade e morbidade no trauma pediátrico. Cerca de 75% das crianças que vão dar entrada a um pronto atendimento de trauma, vítima de múltiplos traumas, vão ter algum tipo de traumatismo craniano. Mas, graças a Deus, felizmente, a maioria deles vai ser TCE leve. E o TCE pode ocorrer por lesões primárias, lesão diretamente no cérebro, ou lesões secundárias, que vão ser consequência de hipóxia, edema cerebral, má perfusão, que podem se manifestar poucas horas depois do trauma até alguns dias depois. Essa observação, às vezes, tem que ser de dias após o trauma. A avaliação do neurocirurgião é indicada e é obrigatória para toda criança vítima de trauma que está com a escala de coma de Glasgow menor do que 13 ou tem anormalidades na tomografia. Aqui a gente coloca algumas indicações de realização de tomografia. Deixa eu só colocar. Bom, não é 100%, a gente tem que seguir isso, se estiver fora eu não posso fazer. Mas isso aqui é uma orientação do que é feito mundialmente, do que já foi visto em estudos, do que é benéfico, do que não é benéfico, que não vai trazer vantagens para aquela criança. Então, basicamente, a gente tem assim, crianças menores de 2 anos e crianças maiores de 2 anos são divididas. As crianças menores de 2 anos, as menores de 2 anos, que tem escala de coma de Glasgow de 14 ou menos, ou tem outros sinais de alteração do estado mental, ou tem fratura palpável da região craniana, está recomendado já diretamente fazer a tomografia. Se elas não têm essas alterações, então uma criança maior, tá? Chegou lá com Glasgow de 15, eu não palpei fratura craniana, mas eu vi um hematoma hospital, um hematoma parietal ou temporal, ou teve uma história de perda de consciência maior que 5 segundos no local, ou um mecanismo de trauma, que é um mecanismo muito grave, de alta velocidade, queda muito alta de altura, ou ainda os pais insistem muito em fazer essa tomografia, também são casos que a gente tem que avaliar. Nesses casos, a gente tem a opção de fazer a tomografia ou deixar na famosa observação neurológica. Essa escolha vai depender do quê? Várias situações também, vários critérios. A experiência do médico que está acompanhando aquela criança, as outras lesões que aquela criança pode estar apresentando, a evolução desses sintomas, se eles vêm piorando ou se eles melhoraram, teve a história aí só da perda de consciência, do vômito no local, mas depois não apresentou mais. Se for criança menor que 3 meses, aí não tem discussão, geralmente vai para a tomografia mesmo, e preferência dos pais. Se não tiver nada disso, não tem indicação de realizar tomografia. Então, chegou o paciente lá, Glasgow de 15, caiu do berço, mas está estável, não tem nenhuma alteração, não palpei fratura, eu não vi hematoma, eu não vi nada, não precisa fazer tomografia e não precisa deixar em observação neurológica. Crianças maiores que 2 anos de idade, é bem parecido até, na verdade, né? Se a criança está com Glasgow de 14 ou menos e tem outros sinais de alteração de déficit mental ou sinais de fratura de base de crânio, tomografia já indicada. Não tem essas alterações, mas teve história de perda de consciência,
vômitos, mecanismo de trauma grave, está apresentando, está queixando de cefaleia intensa, aí novamente é aquela história, eu posso só fazer observação neurológica ou eu posso realizar já a tomografia de cara, também dependendo daquelas mesmas situações que eu falei, experiência do médico, outros sintomas, evolução dos sintomas. Se não tiver nada disso, não precisa, não tem indicação de realizar tomografia de crânio nesses pacientes. Em relação à coluna cervical, ela pode ser muito difícil de se avaliar na criança, principalmente crianças pequenas que não verbalizam, as que tiveram um TCE severo, então vão estar rebaixadas, não vão comunicar, e as que sofreram intoxicação. Lesão de coluna, em geral, ela corresponde de 1 a 1,5% das admissões no trauma pediátrico. E 60% dessas lesões vão ser lesão da coluna cervical. E a história geralmente vai estar envolvendo menino, sexo masculino, adolescente, tendo tido colisão de veículo automotor, queda ou acidente na prática de esportes. A gente sempre tem que levar em conta as variantes anatômicas, as alterações, as características fisiológicas da criança, principalmente a criança até os 8 anos de idade, que isso pode ser mais evidente, e lembrar de sempre, na avaliação do ABCDE, da avaliação primária do trauma, imobilizar corretamente essa coluna cervical antes de você conseguir a avaliação completa, para ver se tem lesão ou se não tem. Lembrando que a criança tem um osso occipital proeminente, então a posição, se você colocar ela diretamente numa maca, você vai ter uma curvatura da coluna cervical por causa desse osso occipital proeminente. Então, não é assim que você se posiciona uma criança para avaliar vítima de trauma suspeito de lesão de coluna cervical. Sempre lembrar de colocar, então, um coxim debaixo dos ombros e do tronco, pelo menos, que aí você consegue manter uma coluna cervical mais retificada. Exames de imagem, opções que a gente tem para fazer a avaliação da coluna cervical, desde o raio-x estático, um raio-x dinâmico, tomografia, ressonância, dependendo de cada caso. Pensando que a gente tem que evitar a exposição desnecessária à radiação. Então, se o paciente chegou, um paciente lúcido, sem risco para a coluna cervical, eu vou falar quais são os riscos mais para frente, não tem indicação de fazer uma tomografia de coluna cervical. Agora, se tem um risco presente, você pode primeiro avaliar com o raio-x lateral e, se precisar, fazer ainda apelo e odontoide. Você vai submeter a criança a uma tomografia de crânio, se teve suspeita lá do TCE e já vai fazer a tomografia de crânio, aí sim é aceitável você estender essa avaliação e fazer coluna cervical junto, porque geralmente está associado também, quando tem lesão de coluna cervical, geralmente tem TCE associado. E se a criança está rebaixada, sedada, em ventilação mecânica, aí sempre indicado a realização de tomografia de coluna cervical. A imobilização, o ideal é com o colar cervical duro, que a gente fala, esse rígido, esse próprio. Às vezes não vai estar disponível nos tamanhos pediátricos, então ele é meio que improvisado, mas o ideal seria usar esse. A gente coloquei aqui para ilustrar, tem vários tamanhos, dependendo do peso e da idade da criança. Que você mantém esse colar, pelo menos durante a avaliação primária, para ter certeza que aquela coluna cervical está livre. E na avaliação secundária, você faz a avaliação, o exame detalhado dessa coluna. E vai avaliar, então, a necessidade e o tipo do exame de imagem que você vai fazer. De acordo, então, principalmente com o risco daquela criança ter uma lesão cervical. Essa avaliação aqui, ó, tem uma sensibilidade de 97%. Então, quais são esses sinais e sintomas que mostram para a gente um risco maior de coluna cervical? Alteração de status mental, algum déficit neurológico focal, presença de dor ou sensibilidade na região cervical, isso pode ser a palpação ou movimentação passiva, uma lesão substancial em tronco da criança também, muitas vezes pode estar associada à lesão cervical, um acidente de alto risco com veículo automotor, acidente com mergulho, inabilidade da criança de comunicar e expressar a dor, e nos casos que eles estão rebaixados e tiverem que ser submetidos à intubação orotraqueal.
Esse é um fluxograma mais simples, que dá para a gente um norte também. Então, se a criança teve o trauma e tal, um pouco confusa, você vai chamar a avaliação do neurocirurgião, vai realizar, no mínimo, o raio-x de coluna cervical e está em indicação, nesse caso, de já fazer a tomografia, pelo menos de cérebro e CNC2, porque a criança vai estar confusa, vai estar com Glasgow não igual a 15. Agora, ela não tem alteração de Glasgow, tem um Glasgow de 15, mas tem algum déficit neurológico. Então, também está indicado inicialmente fazer a radiografia e depois partir ou para a tomografia ou às vezes até a ressonância direto, dependendo da avaliação do neurocirurgião. Agora, não está confuso, não está rebaixado, não tem déficit neurológico, mas ele tem alguma outra lesão grave que pode estar distraindo dessa avaliação, dessa dor cervical, ou ele tem dor ou tem sensibilidade na região cervical. Você vai fazer radiografia de cervical primeiro. Se ela estiver normal, você reavalia o paciente. Se persistir com dor, você faz tomografia e avaliação do neurocirurgião. Ou, às vezes, o neurocirurgião vai pedir só outras incidências do raio-x primeiro, dependendo da clínica daquele paciente. Se esse raio-x cervical de cara já vier anormal, você já vai direto para a tomografia e chama o neurocirurgião de todo modo. Agora, se esse paciente não teve nada disso, não tem dor, não está rebaixado, não tem outra lesão importante que pode estar distraindo a dor, você está livre, você pode tirar o colar cervical sem necessidade de realização da tomografia. Lembrando que o raio-x lateral é sempre realizado lá, logo depois que você completa o ABCDE, lá da avaliação primária, chamado pacote trauma lá do raio-x. Outro fluxograma também, esse um pouquinho mais completo, e que também vai dar só uma ideia, assim. É possível você avaliar clinicamente aquela criança, aquela coluna, se for, você avalia, se tiver com dor, você mantém o colar, se não tiver dor, paciente consciente, você já pode tirar o colar cervical sem necessidade de outros exames. Agora, se o paciente, assim, a avaliação não é tão fácil de ser feita, o paciente tem dor, mas é um paciente colaborativo, você pode fazer um raio-x tanto lateral, AP e o odontoide, e se não for colaborativo, você não vai conseguir fazer o odontoide, mas ok de fazer o AP e o lateral. E fazer um exame neurológico desse paciente, pode ser feito a princípio pelo médico atendente, não precisa ser pelo neurocirurgião. O exame neurológico normal, você veio com um raio-x também normal, você vai ter que pensar primeiro na idade daquele paciente. Tem mais ou menos de 8 anos. Se tiver menos de 8 anos e for planejado de fazer uma tomografia de crânio, então, mais uma vez, a gente já falou lá, estende um pouquinho e faz pelo menos a PC3. Se não está planejando fazer PC de crânio e aquele paciente está bem, teve um raio-x normal, você reexaminou aquele paciente e ele continua estável, sem dor, está autorizada a retirar o colar cervical, desde que ele esteja bem. A criança maior de 8 anos, você vai estar com raio-x normal, você também reexamina, sempre depois que faz o raio-x, você tem que voltar lá, antes de tirar o colar cervical, você reexamina aquela criança. Se tiver normal, tira o colar cervical, se não tiver normal, vai partir para considerar, então, outras incidências de raio-x ou avaliação de neurocirurgião com realização de tomografia. Se já de cara aqui em cima, o raio-x que foi feito já veio com alguma alteração, o raio-x primeiro lá da avaliação primária lá, você já vai partir direto para a tomografia e avaliação do neurocirurgião. Se veio um raio-x, deixa eu ver aqui. É isso, você vai deixar o colar cervical e partir para uma avaliação mais específica aí, com tomografia e consulta com a neurocirurgia. Trauma de tórax. Os traumas de tórax em crianças são incomuns, mas é importante a gente saber, identificar e tratar, porque quando presentes, eles podem ser altamente fatais. E é muito raro deles acontecerem isoladamente.
mas podem vir em acidentes automobilísticos, atropelamentos, queda de altura e lesões recreacionais. As lesões mais frequentes que a gente tem, a principal é a contusão pulmonar, e depois vai vindo junto fraturas, que pode vir com ou sem pneumotórax e hemotórax. É raro a gente ter uma lesão da árvore traqueobronquica, lesão cardíaca, lesão de aorta, de esôfago, de diafragma, mas também acontece. E as especificidades da faixa etária pediátrica é lembrar que ele tem um esqueleto não totalmente ossificado e ele é mais maleável, então tem um risco maior de ter lesões internas sem lesões externas aparentes. Então, pensar sempre no mecanismo de trauma, de como que aconteceu, se foi alta velocidade, uma altura importante, apesar de não ter nenhum estigma externo de trauma, lembrar que pode estar acontecendo alguma coisa, alguma lesão lá dentro. Se tiver fratura de costela, aí a chance é ainda mais importante, porque prova que foi um trauma de alta intensidade para conseguir ter causado aquela fratura de costela. A avaliação inicial é sempre fazer o ABCDE do trauma, independente de onde foi a lesão, se é PCE, se é trauma torácico abdominal, não importa. Primeiro você faz o ABCDE do trauma, até estabilizar a criança, identificar lesões e tratar. Sendo que as lesões torácicas, igual eu falei, tem lesões ameaçadoras de vida que devem ser tratadas precocemente, imediatamente pelo médico atendente. Casos de toracotomia na sala de emergência, na sala de trauma. Já tem alguns estudos que mostram os seus benefícios em adultos, mas em crianças foi visto uma menor sobrevida quando a gente realiza essa toracotomia do que nos adultos. E ela só está indicada se for um trauma torácico penetrante e perda dos sinais vitais logo antes de entrar na sala de emergência ou na vista do cirurgião. Algumas considerações que eu tenho para fazer sobre o diagnóstico por imagem, né? Mais uma vez, aquela questão, quando que eu faço tomografia, quando que eu não faço. A tomografia, claro, ela vai ser mais assertiva, mais detalhista do que um raio-x de tórax para a gente. Mas ela não mostra muito mais coisa do que um raio-x e ela não vai alterar muito o prognóstico e nem o nosso tratamento. Então, ela deve ser realizada com parcimônia, não é feito de rotina na criança no trauma, porque tem esse risco de indução de malignidade com acúmulo de radiação ao longo dos anos. A gente só faz a tomografia de tórax se o raio-x vier anormal, com alguma lesão, ou se tiver suspeita de lesão vascular de grandes vasos. Falando um pouquinho agora de cada lesão que pode acontecer no trauma torácico, a contusão pulmonar é a lesão mais comum no trauma contuso. O raio-x de tórax é suficiente para fazer diagnóstico e, às vezes, no início, logo depois do trauma, a gente não consegue identificar isso no raio-x, mas com alguns dias ou horas de trauma, isso já pode ser visto e pode causar repercussão importante na criança. Pode apresentar como hemorragia, edema, consolidação, alteração de ventilação, perfusão, hipoventilação e hipóxia. O manejo é clínico da contusão pulmonar, com monitorização rigorosa em unidade de terapia intensiva, analgesia e toalete pulmonar agressiva. Em casos mais graves, pode precisar de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. As fraturas de costelas, se presente, então, como eu falei, é um mecanismo de trauma mais importante, com maior força e maior risco de lesões de órgãos abdominais e torácicos. Então, sempre tem que investigar lesões desses órgãos se tiver presente a fratura de costela. Fratura de primeira costela está mais relacionada a lesões de grandes vasos, então investigar também nesses casos, e pode vir clinicamente como dor e desconforto respiratório. O tratamento também é clínico, com analgesia e fisioterapia, para evitar atelectasia e complicação com pneumonia. O hemotórax, se ele for pequeno, sem repercussão, às vezes a gente pode até tratar conservadoramente, sem drenagem, mas lembrando que sangue é meio de cultura, então, com o passar dos dias, esse sangue pode infectar. Então, muitas vezes é preferível a gente drenar esse tórax quando tem suspeita de hemotórax mesmo. E quando ele for maior, a gente vê instável, aí que não tem dúvidas.
A indicação de cirurgia de toracotomia nos casos de hemotórax por trauma seria uma drenagem inicial maior que 15 ml por quilo ou subsequente maior que 2 ml quilo-hora. O pneumotórax ele é feita suspeita clínica. Se o paciente estiver instável, você já vai fazer o tratamento antes de confirmação por raio-x, mas se estiver estável, o diagnóstico com certeza é feito pelo raio-x. Às vezes é difícil de avaliar na posição supina, então se o paciente tiver condições de realizar o exame em pé ou decúbito lateral, isso pode facilitar. E mais uma vez, se for um pneumotórax pequeno, sem repercussão, pode ser tratado clinicamente com suplementação de O2, monitorização e fisioterapia. A imagem aqui, mais uma vez, né, do pneumotórax importante, e aqui de um velamento no pulmão direito, corresponderia ao pneumotórax. Pneumomediastino. Ele é incomum em pediatria, mas pode acontecer por lesão esofágica da árvore traqueobrônquica ou de grandes vasos. Se for um pneumomediastino isolado, ele pode vir sem sintomas clínicos, aí ele vai ser benigno, autolimitado e não precisa de qualquer tratamento, só observação. Agora, se tiver alguns sintomas, mas estiver estável, você realiza a tomografia de tórax, às vezes você vai fazer uma endoscopia, uma broncofibroscopia para fazer uma análise melhor da lesão presente e avaliar a melhor forma de tratamento. Lesão traqueobrônquica é raro também no trauma, principalmente no pediátrico, mas pode acontecer por lesão iatrogênica na hora da intubação orotraqueal. A suspeita, a gente tem que pensar sempre quando tem escape aéreo persistente no dreno de tórax, paciente já drenado, um enfisema subcutâneo persistente ou que está aumentando também, e a presença do pneumomediastino. O diagnóstico vai ser pela broncofibroscopia e o tratamento, a maioria, é conservador também, pode ser com ou sem intubação traqueal, mantendo a drenagem torácica, e pode necessitar de dilatação, às vezes até cirurgia, se manter esse escape persistentemente ou se tiver uma transecção brônquica, uma lesão mais grave. Fazer sempre, lembrar de fazer o antibiótico profilático para reduzir o risco de mediastinite nesses casos. Lesões de grandes vasos é muito grave e é muito raro de acontecer, felizmente. A mortalidade pré-hospitalar é de 90% de lesão de aorta torácica, é muito raro de chegar uma criança com esse tipo de lesão no pronto-socorro. Quando eles chegam, às vezes são lesões mais estáveis e que dá para manejar, muitas vezes até com hemodinâmica, né, o tratamento endovascular. A suspeita vai ser pela clínica e pelo raio-x de tórax, confirmando pela tomografia. Nesses casos tem indicação de fazer tomografia de tórax com contraste, quando a gente vai ver um alargamento de mediastino no raio-x. Lesões cardíacas também podem acontecer no trauma torácico, principalmente a contusão miocárdica, mas também arritmia, ruptura valvar, laceração ventricular e defeitos septais traumáticos. A principal lesão é a contusão cardíaca, que pode vir com sintomas ou sem. Quando vem com sintomas, pode ser arritmia, hipotensão ou disfunção miocárdica. E a lesão penetrante no tórax pode levar ao tamponamento cardíaco, que também é uma lesão ameaçadora de vida e que deve ter tratamento precoce e imediato pelo médico atendente, que o tratamento de urgência é a pericardiocentese. Coloquei uma foto aqui para ilustrar. Você faz a punção aqui no espaço subtifoide a 45 graus e aspira o líquido que vai estar ali em volta do coração, contendo ele ali. Lesões do diafragma. Ele é incomum também de acontecer em pediatria, mas pode acontecer principalmente depois de trauma contuso ou penetrante direto em tórax ou abdômen. A maioria vai ser do lado esquerdo, com herniação ali de estômago e intestino, muitas vezes pelo tórax esquerdo. O diagnóstico é feito por raio-x e aí também está indicada a realização da tomografia, se o paciente estiver estável, para você estabelecer melhor o diagnóstico e programação cirúrgica, que é o tratamento então é cirúrgico, mas não necessariamente na emergência, pode ser programado nos próximos dias, claro, mas não precisa ser um tratamento de emergência. A lesão esofágica é rara também no trauma pediátrico,
O esôfago torácico ele é protegido do trauma por contusão, mas pode acontecer perfuração por aumento rápido da pressão intraluminal, ou uma lesão isquêmica por desvascularização nos mecanismos de trauma de desaceleração e tração. A morbidade e a mortalidade pode chegar a 70%, dependendo das lesões associadas. Não é nenhuma lesão esofágica, um trauma isolado. Então, dependendo dessas lesões, pode ser bem grave e dependendo do momento do diagnóstico e do tratamento, porque também pode evoluir para mediastinite, que pode ser muito grave. Agora, partindo para os traumas abdominais. De 8 a 12% dos pacientes que têm trauma contuso vão ter algum tipo de lesão de órgão intra-abdominal. E é o tipo de trauma assim, com melhor prognóstico, mais fácil de se resolver. Mais de 90% vai sobreviver e a maioria com tratamento conservador sem cirurgia. Diferente do que acontecia alguns anos atrás, até 1970, toda lesão abdominal era de tratamento cirúrgico. Hoje isso mudou completamente. São raros os casos que têm indicação de cirurgia. As crianças, elas têm órgãos vitais maiores, têm um tecido subcutâneo mais fino, uma parede torácica, musculatura menos protetiva e uma menor área corporal também para dissipar o trauma. Então, é mais fácil de ter lesão dos órgãos internos abdominais do que no adulto. Geralmente vai acontecer por acidente automobilístico, atropelamento, queda de altura e também, sempre lembrados, acidentes de bicicleta e os casos de abuso. A cirurgia vai ser feita, então, como eu falei, em casos muito específicos, naquelas crianças que mantêm instabilidade, hemorragia persistente, perfuração de víscera oca, uma grande ruptura de ducto pancreático ou na impossibilidade de acompanhar aquela criança. Vai ser um serviço que às vezes não vai ter um cirurgião nos próximos dias, não tem como manter aquela criança internada em observação, então aí você tem que operar, não tem como se manter um tratamento conservador nesse caso. Algumas indicações para realizar tomografia de abdômen nos pacientes vítimas de trauma abdominal são dor abdominal, o sinal do cinto de segurança, que é essa imagem aqui, ó, bem característica, o sinal do guidão também, ó, essa redondinha aqui, é bem provável que tenha tido lesão de órgão interno. E outros sinais significantes de trauma abdominal e torácico, além de coluna cervical, e nos pacientes que estão com o Glasgow menor do que 13 e presença de vômitos. Se tiver sinais claros de perfuração de víscera oca com peritonite, a indicação é de cirurgia imediata, não precisa aguardar a realização de exames de imagem. E as indicações de UTI são pela clínica do paciente. Há um tempo atrás também era indicada pelo grau da lesão, tem uma classificação da lesão de acordo com os achados tomográficos, ou ultrassonográficos, mas hoje não é mais pelo grau da lesão, mas pela clínica do paciente. Um esquema, de novo, né, para a gente pensar quando fazer tomografia e quando não fazer tomografia no trauma abdominal. Vou começar aqui do D. Então, se tem o sinal de cinto de segurança ou algum outro sinal claro de lesão abdominal e o paciente está estável, sempre ter avaliação do cirurgião e sempre realizar a tomografia de abdômen nesses casos com contraste endovenoso. E aí, dependendo do resultado, se o paciente mantiver estável, ele pode ser só mantido em observação com tratamento conservador, e se ele instabilizar ou tiver lesões graves, aí o tratamento cirúrgico vai estar indicado. Nos casos dos pacientes que estão com Glasgow de 14, 15, mas teve um trauma significante, alta velocidade, altura, queda de altura é importante, mas é possível reavaliar aquele paciente, ele está estável. Você vai ver primeiro, tem dor abdominal? Tem defesa? Não, não tem. Então, aquilo ali você já pode manter ele em observação e ver como ele vai evoluir nas próximas horas, se vai manter dor ou não, se vai aceitar bem a dieta. E se tiver tudo bem, aceitando dieta sem dor, você não tem necessidade de realizar tomografia. Agora, ele tem dor, você vai solicitar os exames laboratoriais
de investigação de lesão abdominal, principalmente função hepática, função pancreática, consultar o cirurgião e realizar a tomografia nesses casos. E daí, do resultado da tomografia, mais uma vez, se o paciente estiver estável, lesão de grau leve, tratamento conservador, se for um grau mais importante, o paciente instabilizar, tratamento cirúrgico. Nos pacientes com trauma mais grave, que estão com Glasgow ali de 9, 13, e, de novo, o mecanismo de trauma mais importante, ou a criança é mais novinha, né? Você não consegue confiar muito no exame físico, já chama o cirurgião para avaliar, já solicita os exames laboratoriais que eu falei, né? Função hepática, hemoglobina, amilase. E dependendo do resultado desses exames, a gente vai ter a conduta. Se esses exames já vierem alterados, você já vai partir para a tomografia de cara e admitir num centro de trauma, né, idealmente, para a conduta cirúrgica ou conservadora, dependendo da evolução. Agora, se esses exames vierem normais, você pode reavaliar aquele paciente. Se ele, com o tempo, na reavaliação, ele já melhorou aquele Glasgow, foi para 15, você já consegue ter uma avaliação melhor daquele paciente e ele não tem dor, você pode liberar a dieta, manter só em observação e não realizar o exame de imagem. E naqueles pacientes de trauma mais grave ainda, com Glasgow menor que 8, né, paciente inconsciente, mas estáveis, chamar sempre o cirurgião e realizar tomografia de tórax em todos os casos. E daí, mais uma vez, dependendo do resultado da tomografia, partir para o tratamento cirúrgico ou não. Aqui a gente tem um resuminho assim de 7 critérios que, se você tiver, você pode tranquilamente não realizar a tomografia de abdômen, que seriam um Glasgow maior ou igual a 14, sem dor abdominal, sem vômitos, sem defesa abdominal, sem trauma de tórax, sem trauma de abdômen, sinais de trauma, como cinto de segurança, abdômen, e sem alteração dos exames, dos ruídos torácicos, ruídos respiratórios. Então, se não tiver nada disso, você não precisa se preocupar em fazer qualquer exame de imagem abdominal. Falando um pouquinho do trauma penetrante, ele é a minoria, né, de cerca de 10% dos traumas pediátricos só. A avaliação inicial é sempre a BCDE. Se o paciente estiver estável, você pode realizar os exames de imagem na avaliação secundária, né? Você vai marcar, por exemplo, se for uma facada, um tiro, né? Você vai fazer um raio-x com marcação da lesão da ferida, a ferida de entrada, a ferida de saída, se tiver, para você avaliar melhor o trajeto e sua abordagem cirúrgica. E tomografia, nesses casos, também é possível de ser feita se o paciente estiver estável. Em pacientes adultos que estão estáveis e que tomografia não mostrou grandes alterações, é possível se realizar um tratamento conservador desses traumas penetrantes. Na criança, ainda é muito controverso e não é feito. Se tem trauma penetrante abdominal, a gente vai ter cirurgia sempre. E, geralmente, o que mais é cometido é o trato gastrointestinal, 70%, seguido do pâncreas, o pâncreas é o menos acometido, com 6%. Falando agora um pouquinho dos órgãos em específico. Baço e fígado, eu estou falando junto porque é bem parecido assim, a conduta nos dois. Eles são órgãos mais afetados no trauma contuso, e só 12% vai precisar de cirurgia. A falha do tratamento conservador vai ocorrer em 8%, sendo que 4% é sangramento e acontece bem precoce, assim, nas primeiras 12 horas, 24 horas, você já consegue avaliar bem. Se passou dessas 24 horas com uma certa estabilidade, certamente vai evoluir bem só com tratamento conservador. Os mecanismos mais comuns de trauma é o impacto direto no abdômen superior ou um trauma multissistêmico com uma energia alta. Pacientes estáveis, indicação de tomografia com contraste para método diagnóstico mesmo, é o método de escolha. Você, às vezes, vai ter a suspeita com FAST, né, aquele ultrassom que foi realizado lá na sala do trauma, lá durante a BCDE que eu mostrei, mas aí, durante a avaliação secundária, se o paciente estável, é indicado, então, fazer
a tomografia de abdômen. Aqui é um fluxograma específico para trauma de baço e fígado. Então, se você tem uma suspeita desse trauma sem peritonite, você vai pensar primeiro assim, está suspeitando de uma progressão da lesão ou teve um sangramento recente? Não, não teve. Parece que está tudo bem, né? Teve a lesão lá, teve trauma, mas está estável agora. Então, você vai admitir aquele paciente para observação, a princípio, colhendo exames de sangue, hemoglobina e tudo, pelo menos 6, 12, 24 horas, e avaliar aquele paciente, principalmente hemoglobina e estabilidade hemodinâmica. Então, ele está sintomático, ele teve uma hemoglobina menor que 7 numa dessas reavaliações? Teve. Se teve, primeiramente, você vai partir para transfusão sanguínea e reavaliação. Estabilizou a hemoglobina? Estabilizou. Então, ok, ele vai ficar só com esse tratamento conservador, vai poder ir para casa depois do tempo de recuperação, de repouso, indicado para cada paciente. Se ele não tem sintomas e não tem essa hemoglobina menor do que 7, melhor ainda, você mantém ainda ali 18 horas internado para observação, pelo menos, e reavalia aquele paciente. Se estiver bem, pode ir embora para casa de alta. Nos casos dos pacientes que você está suspeitando de uma progressão dessa lesão ou de um sangramento recente, você pode, primeiramente, né, você vai fazer a ressuscitação volêmica com ringue lactato ou solução fisiológica e avaliar a resposta. Se teve resposta, se estabilizou, aí você faz a tomografia de abdômen e mantém a observação, repouso absoluto no leito e controle com os exames laboratoriais também. O paciente, de novo, aqui você vai reavaliar e ver, está sintomático, a hemoglobina caiu menor do que 7, se caiu, refaz a transfusão sanguínea, mas já vai considerar um tratamento cirúrgico ou uma angioembolização se esse paciente não estabilizar. Agora, que se logo no início você fez a reposição volêmica e o paciente não estabilizou, você usou primeiro cristalóide, você vai partir para o sangue depois, mas sempre pensar, se o paciente estabilizou, eu tenho que voltar lá na BCDF, que pode ter alguma coisa disso aí que eu já posso tratar, um pneumotórax que passou batido ou que estava pequeno no início e agora piorou, então sempre volto lá para ter certeza que não tem nada. Se não tem nada, mantém hipotensão, mantém sangramento, aí quer dizer que o tratamento conservador falhou e eu tenho que ir para um tratamento definitivo, com cirurgia, embolização ou outro tipo de tratamento específico em cada caso. Alguns fatores de riscos para falha do tratamento conservador desses casos de lesão de baço e de fígado são esses listados aqui. Então, é um mecanismo de trauma mais importante, pacientes que têm hipotensão já na chegada do atendimento, que tem taquicardia na chegada, que precisou de grandes volumes de cristalóide, precisou de transfusão, que tem lesão de fígado e baço combinadas, que tem lesão associada de rim, que extravasou o contraste durante a tomografia. Esses são casos que a gente tem que ficar mais atento, porque provavelmente eles vão precisar da abordagem cirúrgica. Mesmo que inicialmente você ache que vai ficar bem com o conservador, a chance de precisar de cirurgia é grande, então tem que ficar mais atento. Tem uma classificação, então, como eu falei, que foi feita pela American Association of Surgery of Trauma, que é uma classificação por exame de imagem, pode ser ultrassom ou especificamente a tomografia, que vai avaliar o grau da lesão para cada órgão abdominal afetado. Isso, obviamente, assim, a gente não tem decorado, mas a gente tem uma noção do que seria cada lesão. E só para exemplificar, ela é dividida mais ou menos assim, em hematoma e laceração e o tamanho daquele hematoma ou laceração pegou em cada órgão. Começando com simples, né? Só, por exemplo, aqui, o trauma hepático, o hematoma subcapsular, menor que 10%,
é o trauma grau 1, com a laceração menos que 1 centímetro de profundidade. Isso vai progredindo até que no último grau, aqui, o grau 6, é a avulsão hepática. Os graus já intermediários aqui pega transecção quase completa do fígado, pega lesão de vasos importantes, mas vai essa progressão de gravidade mesmo. E no trauma esplênico, seguindo a mesma lógica, isso, hematoma, laceração, o último grau, grau 5, a explosão esplênica, lesão de hilo com desvascularização do baço. Então, como eu falei lá inicialmente, geralmente os primeiros graus aqui do 1 até 3, às vezes até o 4, a gente consegue manter o tratamento conservador, mas o último grau sempre vai ser cirurgia. Os outros, cada vez mais, depende da estabilidade da criança, da clínica daquela criança. Se estiver estável, a gente tem uma tendência muito grande em pediatria de ser conservador e de não operar essas crianças desde que seja possível. Eu falei no slide anterior lá, que quando a gente opta pelo tratamento conservador, que a gente tem que deixar, às vezes, a criança em repouso absoluto e observação por algum tempo, dependendo do grau da lesão desses pacientes. E isso já foi muito variável, já teve épocas, há muitos anos atrás aí, em que se deixava essa criança lá com repouso absoluto 1 mês, especificamente. Hoje já tem alguns protocolos que estudaram melhor isso, né, e estão mais fáceis da gente seguir. E o que a gente vê é o quê? Assim, o tempo de repouso absoluto no tratamento conservador dos casos de baço e fígado, didaticamente, ele é calculado assim, você vai classificar o grau da lesão que teve. Então, por exemplo, se foi um trauma de baço, grau 3, você vai pegar o 3 mais 1, vai ser 4 dias. Então, vai ser 4 dias de repouso absoluto. Depois, você pode liberar por repouso relativo. A atividade física é bem mais extensa, então você tem que preocupar muito mais com qualquer pancada, qualquer outra lesão em cima de um órgão já lesado, pode suscitar o sangramento de novo. Então, é o grau da lesão mais 2 em semanas. Então, nesse caso que eu falei, se foi um grau 3 de restrição de atividade física, ele vai ter de 5 semanas sem fazer atividade física. Então, um repouso relativo mantido por esse tempo. Não é necessário repetir o exame de imagem desses pacientes para dar alta hospitalar. Então, geralmente, assim, durante o tempo de repouso absoluto, a gente tem o costume de deixar esses pacientes internados, até para a gente manter o repouso absoluto. A gente sabe que criança é muito difícil de manter isso em casa, então a gente deixa eles em internação hospitalar pelo menos esses dias de indicação do repouso absoluto. Depois a gente orienta os pais a manter o repouso relativo pelo restante dos dias, de acordo com o protocolo. Sem precisar fazer esse exame de imagem, porque às vezes o exame não vai mudar aí de 4, 5 dias de trauma, não vai fazer diferença para o prognóstico e nem para o tratamento se o paciente estiver estável. Lesão vascular, então, que são esses graus mais elevados, com instabilidade hemodinâmica, pode-se tentar a angioembolização, mas também aí é mais difícil de conseguir fazer em crianças, não são todos os hospitais que têm o serviço de vascular, que tem a aparelhagem, a experiência de fazer em crianças, mas, se possível, é um tratamento mais conservador do que a cirurgia e que a gente prefere. E complicações pós-tratamento conservador que a gente tem, hemorragia pós-alta, o risco é muito baixo, é de 0,3% no baço, e fora isso, a formação de pseudoneurisma, pseudocisto esplênico e lesões biliares, mas também são raras as complicações. O objetivo da cirurgia, quando indicada nos traumas de baço e fígado, é fazer uma rápida hemostasia e avaliar outras lesões concomitantes dessas lesões já visualizadas de baço e fígado. A cirurgia do baço, a maioria é uma esplenectomia total. E aí a gente tem que pensar no risco pós-operatório de infecção por germes encapsulados, que pode ter uma mortalidade de 38% a 70%. E aumento de risco de tromboembolismo. Então, por isso eu falei que a gente tende a ser mais conservador no trauma
pediátrico no de adulto. A gente tenta deixar ao máximo essa criança estabilizada, em repouso, no tratamento conservador, do que tem que abordar e já fazer uma esplenectomia. Casos mais graves, a gente pode entrar na cirurgia e fazer o damage control, que é uma cirurgia realizada quando tem hemorragia maciça, principalmente de fígado. Então, é feito um tamponamento, a gente coloca compressa e tenta conter aquele sangramento e reaborda ali, programado em 48 a 72 horas, depois que tem melhor controle hemodinâmico, para evitar a tríade letal do trauma, que é a hipotermia, acidose e coagulopatia. Trauma de duodeno, ele é mais raro do que o do fígado e do baço, ele representa 3 a 5% dos traumas abdominais contusos, mas a gente sempre tem que pensar nele quando tem o sinal do cinto de segurança, o sinal do guidão ou algum outro trauma direto no abdômen, porque o duodeno ele fica diretamente sobre a coluna. Então, qualquer trauma que vem aqui, ele vai espremer o duodeno contra a coluna vertebral e tem um risco grande de lesão. Mas os sintomas talvez não são identificados logo de cara, logo no atendimento inicial do trauma, porque às vezes ele vai se manifestar só como um edema ou hematoma do duodeno, que vai evoluir ao longo das horas e vai mostrar como dor abdominal e vômitos. Se o paciente estiver estável depois da suspeita de lesão duodenal, fazer tomografia com contraste ou uma endoscopia digestiva. E os tipos de lesões, como eu falei, pode ter o hematoma, que a maioria vai ser de tratamento conservador, mas vai ter uma hospitalização prolongada. Se conseguir fazer uma endoscopia já nesse início e posicionar uma sonda interal pós-lesão, é o ideal para você conseguir manter uma nutrição interal. Quando isso não é possível, essa criança vai manter a nutrição parenteral, às vezes por algumas semanas. E nos casos mais graves, que tem perfuração do duodeno, o tratamento vai ser cirúrgico. Aqui também a gente tem a classificação de lesão de duodeno, seguindo aquela mesma ideia lá do baço do fígado, né, dos graus, o grau mais leve e o grau 5 mais importante. O trauma de pâncreas também, como o duodeno, ele fica ali uma parte sobre a coluna vertebral, então acontece nos traumas contra a coluna vertebral, trauma direto no abdômen. Vai apresentar clinicamente como dor abdominal, vômitos e alterações das enzimas pancreáticas, e a tomografia geralmente vai mostrar a lesão, mas idealmente, se a gente conseguir fazer uma colangio-ressonância ou uma CPRE, são melhores para avaliar ducto pancreático, que talvez a tomografia não mostre com clareza. As lesões de ducto, elas podem acabar evoluindo para a formação de ascite pancreática e coleções persistentes com formação de pseudocisto depois de algumas semanas e fístulas. O tratamento do trauma de pâncreas, aqui a classificação também do mesmo esquema que eu já mostrei, o grau 1 e 2, a gente consegue manter um tratamento conservador. O 3, ele pode ser feito em tratamento clínico. O grau 3, a gente coloca aqui, ó, tem transecção distal ou lesão parenquimatosa com lesão de ducto. Então, o diferencial do 2 para o 3 é isso, lesou o ducto, mas não necessariamente transeccionou ele completamente. Então, nesse caso, a gente pode conseguir fazer um tratamento clínico só com drenagem, com deixar formar um pseudocisto, depois a gente trata esse pseudocisto, ou um tratamento cirúrgico já de cara, pode ser feito também, mas tem maior morbidade. Já os graus 4 e 5 é um tratamento bem individualizado, mas geralmente vai ter que partir para uma cirurgia reconstrutora, uma cirurgia grande e mais difícil. Trauma de estômago e intestinos corresponde a 1 a 5% dos traumas abdominais fechados e é uma das principais indicações de intervenção cirúrgica. Vai acontecer por lesão direta nesse órgão, que muitas vezes vai estar distendido ali no trauma por refeição, ou porque a criança, né, acabou alimentando antes do trauma, ou por um momento do trauma chorou muito, aquilo causou distensão ali gástrica e da parte proximal do intestino. Isso vai acabar causando uma perfuração ou ruptura, ou essa lesão pode acontecer algumas horas depois do trauma, por isquemia de lesão provocada por lesão no mesentério.
ou ainda pode ser uma lesão por tração próxima ao ponto de fixação do intestino. Quando acontece esses casos de isquemia depois de lesão de mesentério, ele, como eu falei, às vezes acontece algumas horas depois do trauma, então não é identificado precocemente. A criança pode apresentar com dor abdominal, defesa, peritonite e vômitos, e a tomografia é o exame de escolha, mas às vezes não identifica essas pré-lesões. Se tiver só um hematoma pequeno, no meso, por exemplo, ele não vai mostrar claramente isso, mas a gente tem que observar e reavaliar essa criança, porque esse hematoma pode evoluir para isquemia e, posteriormente, perfuração intestinal. Trauma dos rins, a maioria, mais de 97%, tem um tratamento conservador, mesmo nos graus avançados, é o melhor, vamos pensar assim, de tratar. O sinal principal e precoce vai ser a presença de hematura, diagnóstico por tomografia sempre, com contraste, e o tratamento, quando não for possível conservador, pode ser feita drenagem percutânea, angioembolização ou laparotomia. Nos casos de rim, geralmente não precisa do repouso absoluto no tratamento conservador, a gente só limita a atividade física mesmo. Hipertensão cardíaca é incomum de acontecer, mas pode acontecer de forma transitória. Tem até 6% dos pacientes que têm grau mais elevado de lesão, grau 3 ou maior. A classificação também segue aquele mesmo esqueminha lá dos anteriores, né, de grau 1 até o 5, sendo que o 5 é a avulsão do ilho renal, trombose de artéria renal ou múltipla fragmentação desses rins. Isso foi um resumo, né? Bem resumo, é só para dar uma pincelada ali nos principais lesões que a gente vê no trauma, DCE, cervical, tórax e abdômen, principalmente, e um pouquinho da conduta que a gente vai ter frente de cada lesão, né? Indicação de tomografia, que eu acho que é importante, é o que sempre dá dúvida, e um pouquinho do pós, né, de como que vai ser conduzido isso, se é cirurgia, se não é, se tem condições de ser um tratamento conservador e como ser feito esse tratamento conservador. Agora, uma coisa que eu queria colocar nessa aula, que é muito importante, é o trauma por abuso, que é bem presente, infelizmente, nas crianças e que constitui um dos grandes erros no atendimento ao trauma, é quando a gente negligencia a possibilidade de ter lesão por abuso. E o papel do médico é notificar todos os casos suspeitos. Tem algumas doenças que podem mimetizar o adulto, então, além de notificar os casos, a gente tem que afastar as doenças que vão estar mimetizando. Lembrar que crianças menores de 1 ano são as mais afetadas. Então, chegou criança menor de 1 ano, vítima de trauma, você já tem que acender um alerta que pode ser abuso. E o risco de um abuso se repetir é 26% no primeiro ano e até 40% em 2 anos. Então, é importantíssima essa identificação e essa notificação para a gente evitar essa nova ocorrência. As lesões mais frequentes vão ser o traumatismo craniano, as fraturas de ossos longos e hemorragia subaracnoide aguda. E a gente suspeitar sempre pensando na história. Se for uma história discrepante, uma história confusa, que muda a todos os instantes, você tem que suspeitar de abuso. Os quadros clínicos mais comuns vão ser perda de consciência inexplicada ou choque, um trauma externo de tecidos moles, como hematomas em diferentes localizações, em diferentes tempos de evolução, queimaduras, principalmente em luvas ou em dorso, lacerações, e as fraturas, quando elas vêm múltiplas fraturas, em diferentes estágios, sempre a gente tem que pensar em correlacionar com a idade da criança e, nas suspeitas, sempre procurar fraturas antigas. Os exames de imagem, toda suspeita de abuso deve ser feita exame de imagem, todo o esqueleto deve ser avaliado, aí a avaliação vai depender de cada caso, se você tem raio-x, tomografia, cintigrafia, e a tomografia de crânio está indicada quando tem presença de TCE. Algumas lesões específicas no sistema nervoso central, o trauma abusivo de crânio, que é o chamado síndrome de bebê sacudido, que pode evoluir para hemorragia intracraniana e intraocular,
Então, avaliar a retina sempre, porque tem 94% de especificidade para trauma por abuso. E hemorragia subaracnoide, sem lesão externa, sem lesão externa aparente, é muito raro de acontecer na criança. Lesão abdominal é mais rara que as lesões intencionais por queimadura, PCE ou lesões musculoesqueléticas, mas pode acontecer e geralmente vai ser por um trauma direto em mesogástrico com compressão dos órgãos sobre a coluna. Então, perfuração intestinal, lesão pancreática, lesão duodenal e lesão de mesentério. Lesão de visceral sólida também pode acontecer, mas já é mais raro. De fraturas, 60% a 80% das fraturas de fêmur em menor que 1 ano é por abuso. Então, olha como é alta essa taxa. Então, sempre pensar fratura de fêmur em bebê, o alerta tem que acender. Fratura de úmero no eixo médio e na metáfise em lactentes e pré-escolares, tem que pensar. 85% a 100% das fraturas de costela são por abuso também. Como a gente viu, é preciso uma alta energia no trauma para fraturar a costela. E no abuso, geralmente, infelizmente, a gente tem essas altas energias, então tem que pensar no abuso. E na suspeita, sempre notificar. A gente não pode correr o risco da história se repetir. E é isso, essa parte foi mais para dar um alerta e lembrar para vocês que existe o abuso, que em crianças isso é importante, que precisa ser tratado, tá? Essa segunda parte da aula de trauma, então eu quis falar um pouquinho mais de cada lesão, né? E aprofundar um pouquinho, e juntando as duas partes, eu acho que dá para ter uma ideia boa do que a gente queria passar aí de trauma e do atendimento, se não ótimo, pelo menos bem feito do trauma pediátrico, certo? Isso.